Boa noite, meus irmãos da Seja. O nosso estudo de hoje não tem relação direta com nenhum filme. O tema já é bastante mais antigo na doutrina espírita. E ele não é antigo apenas na doutrina espírita. Ele é antigo na história de toda a investigação, tanto ocidental quanto oriental, sobre as causas concatenadas de todos os fenômenos. Então, seja na cosmogonia, na cosmologia grega, na forma de entender os elementos do mundo chinês, sempre havia uma curiosidade sobre como esses elementos, que eram os que compunham a matéria então conhecida, agiam sobre os outros. E essa relação é necessariamente causal. E sendo uma relação causal, ela cria cadeias concatenadas, encadeadas. Isso criou, por volta do século VI a.C., não apenas por parte dos budistas, se a gente pegar como exemplo a Índia, alguns questionamentos. Siddhartha Gautama se perguntava o seguinte: olha, se Deus é bom, se existe uma divindade chamada Brahma ou Mahesvara que criou todas as coisas, e essas coisas são boas, e se essa entidade é boa, então por que existe infelicidade? Por que o mundo é imperfeito? Isso cria uma incoerência com a ideia de criação. Então, o que surgiu disso é uma doutrina do incriado. Este mundo é reflexo da mente dos homens. O foco sobre a mente dos homens do budismo tirou o foco sobre a ideia de criação. Por isso, nesse sentido, essa interpretação do budismo é quase ateia. Os homens geram causas que concatenam efeitos, e esses efeitos geram o mundo em que nós estamos. Nesse sentido, os budistas chamam a reencarnação de transmigração do karma. O que se transmigra é o resultado dessas concatenações de causa e efeito. No Espiritismo nós entendemos isso diferente. E isso é natural. Por quê? Existem mais de 1000 e tantos anos, mais de 2000 anos, entre essa interpretação e a sua refração entre aqueles que a receberam e os dias do tempo presente. No Espiritismo nós falamos em lei de causa e efeito. E lei de causa e efeito é mais do que uma relação direta entre o passado solidário com o presente. É mais do que uma explicação da justiça divina simplesmente pela recorrência do mal um dia plantado nos dias de hoje. É mais do que a compreensão do poder que as sementes têm uma vez plantadas. Elas sempre germinam em algum lugar. É entender e discernir como essa lei funciona. E quando é assim, é muito mais do que associar a justiça ao castigo. Ou é muito mais do que associar a justiça ao determinismo, ou associar a justiça à inflexibilidade. É por isso que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, logo ao princípio das primeiras interrogações sobre o tema, ele tem a preocupação de diferenciar o que o Espiritismo está falando sobre isso das compreensões anteriores sobre o tema, que sem dúvida, para o período em que elas surgiram, era um avanço incrível. O Espiritismo acredita na permanência da personalidade. Não importa que a personalidade ela tem uma série de elementos que se agregam para formá-la, que são históricos, que são circunstanciais e que são, sem dúvida, ilusórios. O nome que você tem agora, sua condição de família, o seu corpo físico, são coisas que você irá despir. Sua condição econômica. Acontecerá como as aquarelas que você usa para pintar e você coloca na chuva. Uma metáfora lá da Escandinávia é bem bonita, quando eles querem falar que as coisas se desconfiguraram, eles falam de aquarelas na chuva. Tem uma música bonita do Toquinho que fala sobre isso, sobre o descolorir-se das coisas da vida, o desconfigurar-se. Nesse sentido, realmente, a personalidade, a identidade tal qual nós a observamos, é um conjunto de agregados. Até aí tudo bem, nós concordamos. O que nós dizemos além, que os Espíritos nos dizem além, é o seguinte: há algo que permanece na personalidade.
para além desses elementos que não são permanentes. E isso não morre. Quem diz isso é o Espiritismo. E para que o Espiritismo afirme isso, ele é solidário com a tradição que é judaica e cristã. Solidário com a primeira revelação, com a Torá de Moisés, é solidário com a segunda revelação de Jesus e com a terceira revelação, que é o cristianismo redivivo. E aí a gente alcança uma compreensão de justiça diversa. A grande tarefa do Espiritismo, ao trazer uma compreensão de causa e efeito que pudesse se adaptar às transformações do pensamento ao longo do século XIX e do século XX, é nos ensinar a discernir, por exemplo, sobre a noção de justiça. O melhor lugar que eu vi até hoje para se ler sobre noção de justiça é recorrente na minha fala. Tem gente que acha que é até chato, que eu acho a mensagem importantíssima. No livro 4 de Livro dos Espíritos, há uma mensagem do próprio apóstolo Paulo. Se a gente for à historiografia sobre o purgatório, sobre os infernos, a gente vai ver que houve uma confusão muito grande. Eles pegaram uma palavra hebraica, o Sheol. Os hebreus não falavam muito sobre o Sheol e sobre a vida após a morte. Eles pegaram a tradução disso para o grego, pegaram o Hades ou Hades dos gregos, e quando Jerônimo traduziu a Vulgata Latina, o São Jerônimo, ele escreveu infernos, uma compreensão lá da região do Lácio. Eram 3 compreensões diversas, e é o inferno para tirar essa ideia de inferno da cabeça das pessoas. Porque a ideia de inferno é associada à ideia de pena eterna. Isso significa o quê? Você cometeu um pecado temporário e você vai ser punido eternamente por aquilo. Qual sistema de justiça da Terra é conivente com isso? Olha que a justiça dos homens é extremamente imperfeita. Um crime temporário, um deslize, deverá ser então punido eternamente, indefinidamente? Essa é a ideia que a Idade Média criou sobre os infernos, por mais que ela tenha sido relativizada depois. Então o apóstolo Paulo, no livro 4 do Livro dos Espíritos, ele começa a dizer o seguinte, ele responde a uma questão existencial, para além das questões existenciais de quem está encarnado, aquela questão de adolescente, eu não pedi para nascer. Você fala, você é espírita, meu filho, você implorou para nascer, aquele negócio todo, né? Aí a pessoa é espírita, eu não pedi para ser criado. Os espíritos respondem assim, Deus entrega os nossos espíritos à evolução, nós partimos dos Cristos, para que um dia possamos retornar espontaneamente. Mas quando nós partimos, nós não conhecemos a felicidade que nos espera. E essa inexperiência é suprida pelos espíritos mais experientes do que nós, que sabem dessa felicidade infinita que nos espera. Isso significa o quê? Todo o nosso padrão de felicidade é insuficiente diante dessa felicidade que nos espera, porque o nosso padrão de felicidade da Terra é com muita frequência pueril, associado às coisas passageiras, às coisas ligadas às sensações, que estão logo à frente dos instintos. Quando nós evoluirmos mais, nós vamos buscar, estamos buscando já, nosso nível evolutivo, os sentimentos. Então deveremos discernir os sentimentos, como dizia o Paulo. A gente tem que criar um discernimento no sentimento, uma separação para que a gente possa alcançar as coisas excelentes. Senão a gente escolhe os sentimentos errados também. Então tudo é um esforço de discernimento. Então Paulo responde essa pergunta para a gente, né? Qual o fim da humanidade? Ele responde assim, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para tal são necessárias 3 coisas, a justiça, a lei mosaica, o amor, Jesus, e a ciência. As 3 revelações que são uma lei. Essa lei se faz compreensível em aspectos diversos, porque nada do que é importante foge à sutileza. Se você acha que alguma coisa do Evangelho é simples, você vai se decepcionar. Porque principalmente a parte ativa, a parte efetiva, vivencial, ela se desdobra em infinitas nuances, que
que você não conhece antes de vivenciar. Significa que uma lição do Evangelho, ela não se torna lição que é grão semeado dentro de você, que frutifica, como na parábola do semeador, enquanto você não saca nas possibilidades de utilização uma experiência concreta, na qual você se mostre um bom aprendiz do Cristo, na desenvoltura das suas ações em resposta àquele novo desafio que veio à sua vida. E todas as vezes que nós respondemos a um desafio, nós criamos uma concatenação, uma relação de causas e efeitos. Todo grão semeado um dia nasce, e o poder da semente é extraordinário. Por isso que o Paulo nos fala assim: um pouco de fermento leveda a massa toda. Se você tem um pouco de desconfiança, aquilo cresce. Se você planta no seu coração um pouco de confiança, essa fé se agrega ao sentimento semelhante, porque os semelhantes se atraem. Todas as vezes que nós geramos um sentimento, ele evoca em nós pensamentos semelhantes, que evocam então circunstâncias semelhantes. Quando nós fazemos escolhas egoísticas, necessariamente nós ferimos a liberdade de outras pessoas. E ainda que essas pessoas nos perdoem, nós mesmos não nos perdoamos. Porque com o metro da nossa essência, da nossa imagem verdadeira, nós vamos comparar com a nossa imperfeição. E quando a gente coloca uma coisa ao lado da outra, quando a gente faz essa comparação, a gente vê a nossa imperfeição e a gente começa a desenvolver um sentimento de autopunição. Ele é ruim? Não, ele não é ruim. É ruim quando ele se exacerba. É como o medo. É ruim ter medo? Minha menina, por exemplo, até um ano atrás não tinha medo de nada. Até escorpião tentava pegar na mão, né? Isso é péssimo, né? Com o tempo você vai descobrindo a utilidade do medo. Cuidado, a prudência. Prudência é muito necessária. Porque a pessoa que não tem medo de nada é o temerário. Na mensagem que abriu a nossa reunião, nós vemos uma grande manifestação de coragem de Jesus. Jesus se levanta com plena consciência das experiências de sofrimento e prova que o esperam, corajosamente, cabeça erguida. Mas ele não o faz de forma temerária. O temerário é aquele que não mede as suas forças diante do desafio a enfrentar. Essa pessoa bota tudo a perder. E tem o medroso, que ele é o contrário. Ele é muito refreado, então ele não age. Esses dois geralmente agem por inexperiência. Logo no começo do livro Ação e Reação, da coleção do André Luiz, que tem justamente o início do livro com o mentor Gúbio e as suas orientações, essa questão da imputabilidade dos erros é então levantada, eles se aproximam de uma grande casa de refazimento espiritual, localizada nas primeiras camadas da atmosfera mais espiritual, mais próximas da Terra. Daquelas 9 camadas, como superfícies que estão acima de nós. E nas primeiras nós chamamos de umbral. A casa transitória de Fabiano, por exemplo, descrita lá no livro Obreiros da Vida Eterna, fundada por Fabiano de Cristo, que é a reencarnação do espírito de José de Anchieta, ela é um desses entrepostos. Então, geralmente, tem a configuração de um edifício localizado de uma região de muita névoa, uma região de muito sofrimento. É um pronto-socorro, um posto aberto com sentinelas do bem em meio a uma região de profundo sofrimento. Espíritos hipnotizados pela própria culpa ou pela própria revolta. Porque quando nós tomamos consciência dos nossos erros, nós começamos um caminho de retificação. Por isso, continua lá no Livro dos Espíritos a mensagem do apóstolo Paulo, uma mensagem póstuma, né? Ele diz assim: olha, quando a gente não está gravitando para o lugar certo, para a unidade divina, a gente começa a receber um tratamento estético, porque a gente está ficando feio. Não tem aquela história de que o rei estava nu? E ninguém percebia que o rei estava nu e de repente uma criança mostrou? Então, o que mostra a gente que a gente está nu? Isso se chama dor, sofrimento. Aí entra uma parte essencial da mensagem do apóstolo Paulo em O Livro dos Espíritos. Quanta dor? Porque se fosse sádico, seria toda a dor do mundo, não é assim? Se o objetivo fosse a punição, seria muita dor.
Mas não é assim. Os códigos de justiça da terra não prescindem da punição. Não há Estado aqui na terra, isso é comentado aqui na introdução do Ação e Reação pelo próprio Emmanuel, e está na maioria das teorias jurídicas da humanidade, aquelas do século XIX, princípio do século XX, não é possível prescindir da coerção, do aparato coercitivo do Estado. Porque os homens ainda não são confiáveis a esse ponto, né? Mas não há sistema jurídico na Terra evoluído que tenha a punição enquanto vingança como horizonte. Muita gente não sabe, mas o nosso sistema penal no Brasil tem a recuperação de quem errou como objetivo. Não é o que ocorre com muita frequência, mas é o objetivo. Isso foi um avanço lá do finalzinho do século XVIII, princípio do século XIX. Na França, por exemplo, se torturava, e a guilhotina, que era a execução padrão, igualava os homens. Eles não seriam mais machadados ou enforcados. Eles seriam punidos com a pena de morte ainda, mas da mesma forma. Ao longo do século XIX, do princípio do século XX, a briga contra a tortura foi muito grande. E até hoje nós não vencemos, infelizmente. Há muitos lugares da humanidade em que a justiça ainda é considerada castigo. Mas para toda a opinião consciente do planeta, e Allan Kardec tem isso muito claro no século XIX, na França em que ele vivia, a punição enquanto castigo não é o que se deseja com o sistema penal, mas a recuperação. Ora, se é assim pensando uma vida, quando então nós temos horizontes de pessoas não recuperadas ao longo daquela encarnação, Deus nos vê no infinito. Ele nos vê ao longo da nossa eternidade. Logo, uma justiça desse tipo não poderia ser uma justiça sádica. É uma justiça amorosa. Porque o Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: existem diversos erros na Terra, são considerados crimes, que para a espiritualidade são meros deslizes. Mas existem uma série de erros que nós não enxergamos, que são crimes terríveis para a espiritualidade. O que significa que a justiça e a virtude são, com muita frequência, invisíveis aos nossos olhos. Nos levará isso a não julgar de forma alguma. O que Jesus diz é o seguinte: não julgueis para não serdes julgados. Não é uma renúncia ao julgamento. Nós julgaremos com a condição que nós tivermos até agora de discernimento. Quanto mais a gente evolui nos sentimentos, mais aumenta a nossa capacidade de discernir, para escolher as coisas que são excelentes, as compreensões que são excelentes, os julgamentos que são excelentes. E não os julgamentos da ilusão, não os julgamentos do egoísmo, da precipitação, da temeridade e daí por diante. É por isso que o Paulo diz o seguinte: é acionada então uma certa soma de dores, necessária a desgostar-nos, lá ele diz, desgostá-lo, aquele que não está na gravitação certa, da sua fealdade. Então a gente volta para o caminho correto. É muito mais do que simplesmente uma recorrência de lei. É mais do que isso. É uma gestão dessa lei por uma inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas. Jesus nos ensina isso mais do que ninguém. Porque, como nos diz o próprio Paulo, ele sabia o que havia no homem. Quando Jesus chamou Pedro no lago de Genezaré, sabia o medo que havia nele. Quando ele se aproximou de Tomé, sabia a insegurança da sua fé. Porque todos nós, pelas nossas experiências encarnatórias, temos uma série de cristalizações. Pontos que nós estamos repetindo há 50, às vezes 60 encarnações. E às vezes é necessário um golpe de força para que a gente consiga romper aquilo, quando não conseguimos enxergar isso na nossa alma. Seja um preconceito, seja uma dificuldade de enfrentar uma certa manifestação do nosso egoísmo. Porque o egoísmo tem diversas manifestações. Tem uma história bem interessante do espírito Hilário Silva, que nos fala desse tipo de discernimento que a divindade faz ao gerir a nossa causalidade. É a história de um irmão nosso chamado Saturnino. Saturnino era um homem extremamente trabalhador, honesto, alegre,
porque os espíritos destacam a alegria como uma das principais virtudes. Quem não é alegre e grato não consegue ajudar. Se você cultiva a tristeza e o desânimo, você não tem o que transmitir. Mas se você busca a gratidão, a primeira caridade que você faz é se aproximar da pessoa com sentimento de confiança. E ele tinha tudo isso. E era amado no seu ambiente de trabalho. Generoso, era espírita. Dedicava-se, na época, à campanha do quilo, às atividades da casa espírita. Era extremamente pontual nas suas atividades de trabalho e honesto, extremamente honesto. Frequentemente, nas negociações, saía até em desvantagem, porque era amante do benefício dos outros. E esse homem um dia chegou feliz para trabalhar dessa forma, colocou as mãos em uma máquina, se distraiu e perdeu o dedo polegar. E quando isso acontece com a gente fica triste, né? Ele ficou triste. Pegou mais um pedaço do braço, mas quando ele chegou no médico, o médico já conhecia, foi tratado com muito carinho lá, mas ficou cabisbaixo, aquela coisa toda. Era para ter perdido o braço inteiro, mas perdeu o dedinho polegar, o que não é uma coisa fácil, não, é uma coisa bem difícil. Nas próprias representações que a gente tem do corpo, né? Quem já passou por isso sabe o que é isso. E quando ele se assentou na reunião mediúnica do grupo que ele fazia parte à noite, o espírito orientador da reunião lhe explicou que 2 séculos antes, no litoral de São Paulo, ele era um senhor de engenho, como era quase toda a elite local, e havia um servo seu, provavelmente escravo, que tinha problemas de idade, provavelmente reumatismo, alguma coisa assim, o que o fazia um pouco lento. Ele se irritou com aquilo, e na hora de colocar a cana na moenda, ele tinha pedido para ele fazer, ele estava um pouco lento, ele moeu o braço desse servo, que gritava, e então ele guardou na mente dele a imagem do caldo de cana misturado ao sangue desse servo, que fluía enquanto a mão era triturada. Mesmo depois da sua desencarnação, essa imagem recorria, porque mesmo que aquele que nós magoamos nos perdoe, como nós sabemos que o outro é nosso irmão, isso é semelhante ao escorpião que pica continuar com o veneno em si. A cobra tem o veneno em si. Ele prejudica primeiro a nós mesmos. É diferente o perdão da necessidade de ressarcimento com a nossa consciência. É por isso que quando isso se exacerba, né, quanto maior a consciência o espírito tem da sua natureza divina, no princípio, quando ele ainda não discerne, a sua autopunição cresce. Tanto tem grandes psicanalistas, o Dr. Karl Menninger, por exemplo, já falecido, ele escreveu um livro chamado O Homem contra Si Mesmo, que ele estuda as diversas estratégias que nós temos de nos autopunirmos, nos autossabotarmos. A pessoa tem que fazer um trabalho muito gradativo para afastar da sua mente toda essa ideia de punição e entender o aspecto de misericórdia do amor de Deus. Porque uma coisa é você ser absolutamente inconsciente sobre a lei de causa e efeito. Outra coisa é você conhecer a lei de causa e efeito e ficar pensando que a lei de causa e efeito é vingança. Por vezes, quando a pessoa conhece a lei de causa e efeito pela primeira vez, está sendo espírita pela primeira encarnação, ou conheceu pelo budismo, ou por outros meios quaisquer de religiões reencarnacionistas, ele fica preso somente ao aspecto de justiça, quando não há justiça sem misericórdia e sem amor. Se a gente não entender o aspecto de misericórdia das imitações que nos alcançam na vida, a gente não consegue abençoá-las. A gente vai se sentir punido. E não é uma boa relação com Deus se sentir punido. A gente enxerga isso na metáfora da história do Jó. Enquanto Jó se sentia punido e desgraçado, ele era infeliz. E as suas desgraças aumentavam. Mas a partir do momento que ele começou a dar graças, é porque ele entendeu. Uma coisa importante no sofrimento é você dar um sentido ao sofrimento. E foi isso que o mentor disse para o nosso irmão Saturnino. Meu irmão, você vem trabalhando muito ao longo dessa encarnação. Está escrito que o amor cobre a multidão de pecados. Você tinha que perder o braço inteiro, mas você perdeu somente o dedinho polegar. Quando a gente enxerga dessa forma, a gente fica grato por aquilo que significava para a gente limitação. Isso sempre ocorre. Sempre ocorre.
Então, quando a gente analisa assim, a doença que me alcança agora, ela tem a ver com a minha mágoa do coração, com o mau cuidado que eu tenho da minha saúde. Então, eu estou tirando tudo isso aqui, estou tirando assim, a pessoa não se exercita, está querendo adoecer. Ela come mal, ela está querendo adoecer, né? Isso é causa e efeito também atual. Mas eu estou dizendo assim, a pessoa se exercita, ela come bem, aí vem um reumatismo que ninguém explica, uma psoríase, uma doença degenerativa, um acidente de trânsito que limita as funções, ele ocorre com uma função. Quando Jesus visita Paulo, ele diz para ele, depois da grande transformação pela qual ele atravessa: não recalcitres contra o teu aguilhão, porque não há parte do planeta em que alguém trabalhe para o mal. O que eu quero dizer com isso? Deus usa o mal para disciplinar o mal. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Nas regiões umbralinas, nas regiões de guerra e sofrimento do planeta, uma série de pessoas escolhem ser veículo de sofrimento das outras. E funcionam assim, mas constroem causalidade para si. Deus nos alcança com a correção necessária à mudança da nossa alma, sem que ninguém nos toque. Mas quando alguém, mesmo que seja por uma escolha equivocada sua, serve de escândalo para conosco, se a gente entende a lei, a gente perdoa, entendendo a imaturidade daquele espírito. Porque agir em nome da causalidade é sempre uma má escolha. Conta-se que quando Gengis Khan invadiu Bagdá, sabendo da crença islâmica dos seus habitantes, e ele provocou a morte de quase toda a cidade, ele dizia: eu sou o flagelo divino para os pecados de vocês. Era um espírito que tinha consciência limitada, né? Mas naquele momento ele expressava a consciência de ser a expressão da causalidade, da expiação para aqueles espíritos. Logicamente, ele constrói também para si, porque não se faz nem justiça com as próprias mãos, e nem se deve ser motivo de escândalo do outro. É por isso que Jesus nos diz, ensinando a Pedro: embainha a tua espada, porque mesmo a violência que você usa em autodefesa, ela gera para você sofrimento. É o veneno da cobra que permanece nela. Quando você está em um estado de guerra e você tem que defender a sua casa, a sua família, aí faz parte do jogo que você defenda. Dentro dessas circunstâncias, assim como faz já e compreende a justiça da terra, existem aquelas pessoas que agem com sadismo, que podendo causar um mal, o causam, podendo poupar alguém de um sofrimento maior, não o fazem. Fora a ação direta, considera-se então as intenções, porque são os sentimentos que Deus vê e Deus julga. O mal causado não é proporcionalmente julgado pela quantidade de destruição que ele causa, mas pelo sentimento daquele envolvido naquele processo. O grau de imputabilidade aqui na Terra é julgado com uma lógica semelhante às vezes, só que Deus vê muito mais fundo. E a gente não deve julgar, que a gente deve reconhecer a nossa incapacidade de enxergar fundo assim. Está vendo como é que é sutil? Porque às vezes você acha que alguém foi injusto com você. Tem pessoas que você ajuda, você enxuga as lágrimas da pessoa, e a pessoa depois se vira contra você. Isso é muito frequente. Já notaram isso? Alguém aqui? Por que isso ocorre? Porque você sente uma vontade incrível de ajudar alguém que se revolta contra você, cuja ação é uma ação de rechaçamento em relação àquela sua tentativa de ajuda. Porque é alguém que você prejudicou no passado, guarda uma imagem sua do passado. Quem aqui teve alguma lembrança reencarnatória negativa? Ou de você mesmo em outra encarnação? É frequente. Se a gente às vezes se lembra, é natural que os outros também se lembrem, às vezes de forma até subconsciente. Eu não gosto de fulano, a pessoa diz, né? E de nada que ele disse, e para mim não devia estar nem encarnado, né? É uma birra. E a pessoa tem contra a gente, mas você sente uma vontade de ajudar aquela pessoa, que você sabe a raiz dessa mágoa.
Você sabe em que momento isso se construiu. Por isso, quando Jesus diz assim, se alguém te mandar andar alguns passos, anda uma milha. E a gente poderia parafrasear, geralmente é na segunda milha que o nosso inimigo se reconcilia conosco, que ele vê realmente quem nós somos. Porque o perdão não é uma rosa que se dá, o perdão é um jardim que se cultiva. E eu diria mais, ele é um campo. A alma deve ser cultivada como um campo, nos dizem os Espíritos. Então é processo. Processo demora. Não é na hora assim, fazer uma oração para você que você vai curar. Tem uma reza forte aqui que, meu filho é esquizofrênico, olha, por algum tempo mais. Nós vamos orar por ele é obsidiado. Então, se eu for na mediúnica, o espírito obsessor vai se afastar. Não é assim, não. Com frequência, não. Às vezes é. Mas com muita frequência, é aquilo mesmo que você está fazendo por mais tempo. É aquela paciência que você está tendo com alguém que está te ofendendo dentro da família, por mais bem que você faça, por mais tempo. Necessário persistência. A persistência exige uma característica essencial, que é o foco. E para que haja foco, nós devemos criar um ajuste de expectativas. O primeiro ajuste de expectativas é você considerar a possibilidade de errar. Nós devemos nos policiar pelo erro que nós podemos controlar. Mas o erro que você comete, tentando acertar, com toda a sinceridade do seu coração, ele faz parte do processo. E é essencial ter humildade de aceitá-lo. O outro ajuste de expectativas em relação às outras pessoas. Uma agressão grande que a gente pode fazer a alguém é desejar que esse alguém tenha uma maturidade que ele não tem. Exigir essa maturidade da pessoa. É por isso que Jesus tinha grande paciência com aquelas pessoas que não entendiam. Porque aquele que entende um pouco mais passa a ser responsável pela compreensão que adquiriu. Crime realmente é aquilo que você tem a opção de não fazer, mas você faz. Aquilo que você tem discernimento para não fazer, mas se deixa vencer e faz. Porque quanto mais nos aumenta em luz, mais nos aumenta em responsabilidade. Ou como diz o Eclesiastes, né? Mais aumenta talvez também em dor, quando nós olhamos esse mundo fenomênico. Mas quando você sai daqui, vamos pensar o seguinte, se eu estou andando aqui na cidade, eu estou perdido. Não conheço Campina Grande, saí aqui pela cidade, mas se eu subo no helicóptero, eu já vejo bem ao longe. Alguém que alcança uma compreensão maior, já não se abala tanto com as coisas desse mundo. É necessário fazer da compreensão que o cristianismo, por meio dos meios redivivos do Espiritismo, traz para o nosso coração, uma compreensão de consolação efetiva, enquanto atitude de vida. Diante da desencarnação do ente querido, diante do inesperado, diante da perda do bem material, diante da situação de aflição. Enquanto não for resposta efetiva, e na maioria de nós não é, né? É uma resposta forçada. Enquanto não for resposta espontânea, a gente não venceu aquela lição. Quando você vencer, suponhamos, você vem aqui na casa espírita, conversou no atendimento fraterno, eu estou com câncer de mama, viu, um nódulo. Olha, tem duas possibilidades fortes aí. Você pode estar com mágoa do seu marido e você pode estar com mágoa do seu filho. Aí você entende aquilo, localiza, faz umas mentalizações de perdão, cura. Tudo bem. Você evoluiu naquele aspecto, mas aquilo ali é um pedacinho desse tamanho. A doença não tem nada a ver com a hora da desencarnação. Tem gente perfeitamente saudável que morre. E tem gente que eu conheço doente há 50 anos. Curar a doença é curar o corpo físico. É como você ir na costureira e consertar uma roupa rasgada. Mas permanece a certeza de que aquela roupa um dia se desfará. Os investimentos reais nos mostram, naquilo que é imortal, que a evolução não se dá em saltos e que ela não é simples e que ela é cotidiana. Não existe evolução fora do cotidiano. Quando você comete grande erro encarnatório e reencarna em situação de grande expiação, né? Você reencarna com um câncer em determinada parte da vida para expiar torturas, sofrimentos que você causou em alguém, né? Quanto maior a sua aceitação da circunstância, não no sentido de não lutar contra o câncer, percebam, aí também é necessário discernimento. Se você está doente do corpo físico, mova todos os meios ao seu alcance para se curar,
começando por tornar a mente mais grata e positiva, por perdoar aquelas pessoas com as quais você tem mágoa. Mas você tem que se reconciliar com a permanência da doença, independente dessas atitudes. Está dando para discernir? Né? Suponhamos o seguinte: eu sou o culpado da pobreza que me alcança por falta de trabalho. Se eu poderia ajudar mais e não faço um concurso na minha área, poderia me ajudar a trabalhar mais na casa espírita, às vezes é fazer um concurso. A pessoa está muito acomodada. Ele pode doar mais. Então aquela acomodação rouba o tempo de vida que ele tem para se esforçar mais e doar mais. Poderia ajudar mais gente, ajudar a gente a estudar, né? E a tantas outras coisas. O que foge a isso é aquilo que eu não controlo agora, mas eu posso minimizar. Quanto melhor a minha atitude diante dos anteparos que a vida coloca diante de mim, quanto mais grato eu sou, quanto menos eu reclamo, quanto mais eu tento dar um sentido ao meu sofrimento, melhor para mim. Porque eu estou minimizando imediatamente pelo próprio sentimento que eu desenvolvo em mim aquele sofrimento. E em termos de acúmulo, eu não gerarei mais causalidade. Então, discernir é muito importante, né? Porque tem gente que pega a história dos mártires e quer comparar a sua doença à doença do mártir. Mártir é espírito elevadíssimo. Ele não tem mais por que sofrer. A nossa doença, a nossa dificuldade, o nosso acidente, o filho problema, são resultantes de ações nossas na Terra. E a gente não deve se vitimizar. O mártir é herói porque ele não se vitimiza. Por isso a gente não pode reduzir o sentimento de uma Alcíone, na sua dedicação de amor, lá no livro Renúncia, ao sentimento de qualquer um de nós diante da doença. Geralmente tem muita gente que adoece para chamar a atenção das outras pessoas. Quebrar essa cadeia afetiva de necessidade de reconhecimento do próprio sofrimento e assumir a responsabilidade e as rédeas da vida, trabalhando não obstante as dificuldades, agradecendo naquelas circunstâncias em que as pessoas reclamariam, renunciando aos próprios direitos, quando fazê-los afirmar seria simplesmente afirmação de vaidade e brio pessoal. Quando você luta pela defesa de direitos coletivos e efetivos, sua luta é justa e verdadeira. Mas quando você luta em defesa da sua própria vaidade, você está fadado a cair do cavalo. Porque se é uma coisa que o tempo desfará, é a nossa vaidade. Então, a misericórdia divina é o aspecto a se destacar. E o amor infinito de Deus. Se uma coisa deva permanecer no nosso coração a partir desse estudo, é que Deus nos ama profundamente. Por vezes, desenvolve-se no coração da pessoa uma grande curiosidade pelo passado, pelas vivências passadas e tudo mais. A partir, às vezes, de certas recordações, de necessidade de entender circunstâncias limitadoras da vida, né? Mas se você não se recorda naturalmente, isso faz parte do seu processo efetivo, natural, né? Da sua história reencarnatória, aproveite o tempo de esquecimento. Esquecimento é uma bênção. Para a maioria de nós, a recordação da encarnação anterior nos perturbaria totalmente, porque nós não suportaríamos a culpa. O esquecimento te permite reconstruir. Tudo se prepara para a reconstrução. Tem uma frase bem bonita sobre isso, sobre a culpa. Está aqui na página 16 dessa edição do Ação e Reação. E o mentor diz o seguinte: não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade, a escolha. Aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes, por mais endividados. Cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Isso basta? Se ele se afundar nisso, ele se imobiliza. A partir do reconhecimento das próprias culpas e do próprio erro, é necessário partir para a retificação. Se você é um pai justo, e o seu filho, então, causa a bancarrota de certa parte da empresa, você não vai entregar a outra para ele de mãos beijadas. Você o convidará a reconstruir aquela empresa.
Acalma-se essa atitude de reconstrução como a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada pelo terremoto, não obstante armafanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Ao reencarnar, nós escolhemos a natureza de provas que nós vamos enfrentar, como elementos estéticos para o nosso espírito. Se você consegue encontrar o sentido do seu sofrimento, é mais importante do que saber a sua causa. Porque a causa realmente não importa. O Viktor Frankl, que é um psicólogo pelo qual eu tenho grande respeito, já desencarnado, porque ele conseguiu mostrar sentido à vida de pessoas que haviam perdido a família, os bens, a própria identidade nos campos de concentração da Alemanha do Terceiro Reich, do nacionalsocialismo. E ele dizia que para que você conviva com um grande sofrimento, é necessário que você dê sentido, dê nexo a ele. O que o Espiritismo faz é nos dar um sentido. Esse sentido não tem a ver com a lembrança reencarnatória completa, coisa que com frequência nós não teremos nem ao desencarnarmos. Ele tem a ver com a compreensão atual, do sentido que esse sofrimento tem na sua vida agora. É tão difícil descobrir isso assim? Não. Quer saber os seus defeitos e seus erros do passado? Observe a você mesmo, procure se conhecer. Se você é vaidoso, provavelmente caiu pela vaidade. Se você é irascível, caiu pela cólera. E se a gente se observa, a gente consegue se conter e se cuidar. O que é mais importante? Arrumar o telhado da sua casa que está pingando, comprar um carro novo, arrumar o seu carro ou arrumar a sua alma? Bom, dos bens que a gente tem na Terra, o mais importante durante o tempo aqui é o corpo. Eu conheço gente que cuida do carro e não cuida do corpo, né? Mas a alma é imortal. Ela permanecerá. E você não sabe quando você vai tirar a roupa chamada corpo. É melhor investir no que é imortal. E esse investimento, inicialmente, é a identificação, depois a construção de uma estratégia de controle e, finalmente, a ação. Né? Se eu sou, tem pessoas que movimentam a energia monetária muito bem. Porque tudo que você busca, você acha. Quer prosperar? Prospera. Se você fizer o que é útil às pessoas, se você confiar em si mesmo, se você trabalhar, se você orar, você é inspirado, você prospera. Qualquer pessoa pode prosperar. Mesmo aquelas que são submetidas a dificuldades kármicas em relação à questão financeira. O problema é que as pessoas que geralmente têm essa virtude se tornam egoístas, retêm só para si, quando seriam convidadas a dividir. Se você nota que tem isso, olha, eu ganho dinheiro fácil, mas eu sou pão duro, linguagem daqui do Nordeste, pirangueiro. Aí o que a pessoa faz, né? Ela vai começar a doar dinheiro indiscriminadamente. Não, tudo exige discernimento. Comece a investir em doar coisas que são importantes para você, não aquelas coisas que te sobram. Por exemplo, se você tem dinheiro de sobra, doe o seu trabalho, doe a sua afetividade, doe o seu tempo e depois o dinheiro. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma lição muito importante sobre a educação dos filhos. A gente tem aquela senhorinha parisiense, uma condessa, que ela ia às ruas de forma anônima, e já que a sua filha não poderia doar do que não havia trabalhado para obter, ela fazia com que a filha trabalhasse bordando, porque o seu trabalho era doação. Todos podem doar de si, não apenas monetariamente, mas é bom que a gente doe monetariamente do nosso trabalho, do nosso sentimento em oração também. Que a doação seja nesses 3 sentidos, de todo o teu coração, de todos os teus muitos, de todo o teu espírito. Isso tudo é feito na parábola do samaritano. É o samaritano que cumpre tudo isso. E, depois disso, o que Jesus nos ensina? Façamos o silêncio. Porque o bem que nós plantamos, esse é o aspecto que a gente deve analisar agora ao final, ele também retorna. É outro aspecto da causa e efeito, raramente lembrado. O pior criminoso da face da terra, se ele faz o bem, plantou o bem. Porque as meretrizes e os publicanos os precederão no reino dos céus. Ou como uma famosa frase budista japonesa,
Se os bons se salvam, com muito mais razão os maus. Que frase estranha, não é? Mas ela quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Deus não usa a nossa racionalidade para julgar os homens. Aqueles homens que estão perdidos na maldade e na crueldade são aqueles mais necessitados de amor, sobre os quais Deus estende toda a sua misericórdia e espera que nós sejamos Deus para eles, quanto Deus é para nós. Tem uma poesia muito bonita, musicada, do Gladstone Lage, que fala isso. Ser Deus para eles, quanto Deus é para ti. A misericórdia que Deus tem para conosco, utilizemos para com os nossos irmãos. Porque do tempo que nós usarmos para com aqueles que não podem ter acesso aos meios de conhecimento para ensinar, dos braços saudáveis que nós usarmos para sustentarmos aqueles que não podem se movimentar, certamente nós construiremos no futuro pernas e braços saudáveis para nós mesmos. E haverá um dia que não nos comportaremos mais como servos, fazendo para receber, mas como filhos que cuidam da casa do Pai, porque toda melhoria na casa do Pai é abençoada para aquele que a tem como sua própria casa. Que Jesus nos abençoe.